vou-vos convidar a abrirem a Palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 28. Eu quero partilhar sobre este tema. Eu quero dar 3 respostas aos porquês. Como eu disse, não é para responder a tudo. Eu já parei com essa coisa de ter respostas para tudo, de querer saber tudo, de querer responder. Sabe o problema dos amigos de Jó foi quererem responder a tudo? Há coisas que às vezes não é preciso estarmos a responder. Mas existem algumas. Basicamente o que eu quero é abrir algumas janelas para entendermos, pelo menos entendermos que não entendemos tudo, se já é tão bom, não é? Ou que não dá para entender tudo, mas que podemos confiar em tudo. Que Deus vai fazer o melhor em tudo. E é isso que é importante, não é? Então não vou responder a tudo. Há muitos porquês que nós nunca vamos ter grandes respostas, mas podemos confiar que há um Deus que trabalha em todos eles para que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam. Atos capítulo 28. Os primeiros versículos de 1 a 4 diz assim: Quando salvos na praia souberam então que a ilha se chamava Malta, e os nativos usaram connosco de não pouca humanidade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora fugindo do calor apegou-se-lhe à mão. E quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Vamos fazer aqui uma pausa. Gostava de fazer uma oração também. Pai, obrigado pela Tua Palavra, pela Tua presença, pela Tua graça. Pai, nesta manhã fala-nos, ministra ao nosso coração e à nossa necessidade. Leva-nos a ter a Tua força, a estar mais perto de Ti, mais fortalecidos e preparados para tudo aquilo que Tu queres fazer em nós e através de nós. Amém. Este texto, conforme acabámos de ler, já parece quase um filme de terror, não é? O apóstolo Paulo está lá naquela ilha de Malta e está a viver uma situação que está a ser muito difícil, muito complicada para ele. Mas aquilo que está a acontecer na vida de Paulo não é um acontecimento isolado. Paulo vem num contexto já de situações difíceis. Há cerca de 2 anos e meio antes destes acontecimentos, Paulo foi apanhado em Jerusalém por judeus que o odiavam, judeus não cristãos, judeus que viam em Paulo alguém, um líder que estava a destruir os rudimentos, as tradições do judaísmo ao anunciar Jesus e a fé e a salvação, etc. Então os judeus, havia ali uma série de judeus que odiavam Paulo, odiavam os líderes cristãos, e quando eles apanharam Paulo em Jerusalém, começaram a espancá-lo para acabar com a vida dele. Mas as autoridades romanas, sabendo do tumulto, foram lá, tiraram Paulo, puseram-no na prisão, a aguardar julgamento. E a partir dali Paulo passa por uma série de julgamentos, de audiências, porque ao ser cidadão romano, ele não podia ser condenado sem provas, sem um julgamento justo, sem provas reais, ao contrário do que aconteceu com Jesus. Foi tudo um julgamento todo ilegal durante a noite, e foi tudo ali muito ilegal. Com Paulo isso não pode acontecer, os judeus não conseguem apanhá-lo dessa maneira, porque ao ser cidadão romano tem que haver provas, tem que haver... Mas, por outro lado, os governadores romanos, não havendo provas contra ele, nada que fosse digno de condenações, mas os governadores romanos, numa manobra política para não desagradar os judeus, não libertam Paulo. E Paulo está ali há cerca de 2 anos, de audiência, e vem outro governador, sai um governador romano, vem um novo para o lugar, e continuam aquelas audiências, e os judeus, percebendo que já não conseguem matá-lo, condená-lo em julgamento, tentam armar ciladas enquanto ele vai da prisão para o lugar das audiências, e tentam matá-lo no caminho, e uma série de ciladas, de perigos. E Paulo está a enfrentar toda esta situação com perturbação no seu espírito, porque ele tem ainda sonhos de fazer mais viagens missionárias, de fazer tantas coisas para Deus. E então Paulo apela para César, como cidadão romano, ele podia fazê-lo, apelou para ser julgado então em Roma, porque ele percebeu que aquilo não ia sair daquele impasse, e então ele é enviado para Roma. E no capítulo antes deste temos essa viagem, no capítulo 27, e quando parece que está a chegar a um fim este episódio,
há uma tempestade muito grande que vem sobre o barco, o navio onde Paulo navegava, e veio uma tempestade tão grande que eles pensaram que iam todos morrer, mas apareceu um anjo de Deus e disse: Paulo, não temas, porque a tua vida será poupada, e de todos aí do barco. E então Deus poupou a vida de todos, mas o barco foi mesmo ao fundo, não é? Às vezes pensamos que Deus dá-nos uma palavra e que o barco não vai ao fundo. Às vezes o barco vai ao fundo, mas Deus cuida de nós. Amém? Deus cuida sempre de nós. E então Paulo vai dar aquela ilha, mas havia um propósito, sabe? Havia um propósito naquela ilha. Há propósitos que Deus faz, há tempestades que nos levam a viver grandes propósitos de Deus. Porque às vezes, enquanto não há tempestades, nós conduzimos o barco à nossa maneira, nós fazemos a nossa trajetória. Está a ver? Eu vou para aqui, eu vou para ali, eu vou para ali. Mas como a tempestade desta natureza, a trajetória acabou, eles perderam o rumo, perderam o sentido, já não sabiam onde estavam. Diz a Bíblia que se deixaram levar, e então Deus os conduziu para esta ilha, porque Deus já tinha dito a Paulo que convinha dar nesta ilha, e havia um grande propósito aqui. E quando Paulo está nesta ilha, diz que os nativos usaram de grande humanidade. Foi bom. Podiam ser canibais, não é? Há sempre alguma coisa boa no meio de tantas dificuldades. Amém? Há sempre um conforto de Deus. E eles usaram de humanidade e puseram lá uma fogueira e começaram-se a aquecer. E Paulo, com aquela sua maneira própria, como é dele, não consegue estar parado, não consegue somente ficar recebendo a bênção, e ele quer abençoar, ele quer contribuir para a fogueira. Amém? Vamos ser pessoas que não apenas recebem calor da fogueira, vamos contribuir para a fogueira. Não é? É isso que é ser igreja. Ser igreja é um calor maravilhoso, confortável, não é? Mas queremos ser daqueles que contribuem para o conforto, contribuem para o fogo. Traz a tua lenha, traz o teu contributo, traz o teu esforço, traz o teu serviço. Deus é fiel. E ele estava Paulo com aquela sua atitude a agarrar nos gravetos e a pôr na fogueira. E vem uma víbora a fugir do calor e agarra-se à mão de Paulo e pronto, pela reação dos nativos nós percebemos claramente que ela é altamente venenosa. Eles conhecem as víboras, eles conhecem as cobras, eles conhecem os animais, e toda a gente agora diz: este homem vai morrer a qualquer momento porque aquele animal é altamente venenoso. E agora toda a gente está a dizer que ele tem que ser um homicida, tem que ser um bandido do mais elevado nível, porque ele escapou da tempestade. Paulo vai com presos, Paulo vai com um dos presos naquele navio a aguardar julgamento, certo? E eles dizem: ele escapou da tempestade do mar, mas não escapa àquela víbora, este homem tem que ser um homicida. E agora Paulo está naquela situação bem dramática, não é? Víbora na mão, veneno no corpo, e toda a gente está a falar mal dele. Às vezes eu não sei o que é pior, se é o veneno da víbora, se é o veneno de pessoas que ficam a falar da vida dos outros, a interpretar a vida dos outros. Ele está assim, deve ser por isto, ele é aquilo, e já ouviu da vida dele. E Paulo está a viver aquele drama todo, e toda a gente a falar dele e dizer: este homem tem que ser um homicida, e em vez de ele ser conhecido como um homem de Deus, um missionário, um homem, não, ele agora toda a gente diz que ele é um bandido, ele é um homicida, e Paulo está a viver aquele drama todo. E talvez era uma boa altura, uma boa situação para perguntar: porquê, Deus? Porquê? Mas eu dei a minha vida para te servir, eu deixei o meu conforto, eu deixei a minha igreja, eu deixei tantas coisas, o conforto de tantas coisas, do lar, de famílias, de tanta coisa, e agora, o que é isto? Toda a gente a falar mal de mim, tempestades, dificuldades, ciladas, pressões, víboras, veneno, e toda a gente a dizer que ele vai morrer a qualquer momento. Talvez era uma situação que Paulo poderia perguntar porquê. Talvez alguma, como eu disse, quero partilhar 3 respostas convosco nesta manhã para os porquês da nossa vida. E todo este episódio está escrito na nossa Bíblia. Tal como Paulo, nós enfrentamos situações de víboras, de venenos, situações dramáticas, situações difíceis, algumas delas em que ficamos com Paulo. Não sabemos como vai ser o dia da manhã, não sabemos como é que vai ser o futuro, não sabemos como é que vamos superar, não sabemos como é que vamos mais além, porque parece que é o fim, parece que não há saída. O que eu gosto muito, o que eu aprecio imenso, é a atitude de Paulo no meio disto. E como eu vos disse, eu tenho-me apercebido que o mais decisivo no nosso futuro não é aquilo que nos acontece, é a atitude com que enfrentamos ou com que reagimos àquilo que nos acontece. E às vezes ficamos tão preocupados com aquilo que está a acontecer, e com as víboras, e com situações, e com venenos, e com perigos, e isto e aquilo, e deixamos de tomarem atenção à nossa atitude. Eu fico impressionado com a atitude de Paulo. Está tudo a falar mal dele, e ele não respondeu, ele não reclamou, ele não entrou a discutir com ninguém, ele não entrou em pânico.
Diz que ele sacudiu aquela vibra no fogo e continuou com a sua vida. Continuou a fazer aquilo que ele estava a fazer. E digo, mas Paulo, mas o que estás a viver é trágico, tu podes morrer em qualquer momento. E ele fica com aquela serenidade, fica com aquela atitude. Mantém a tua atitude. Eu quero dizer nesta manhã, independentemente do que possa acontecer, do que possa ter acontecido, do que possa estar a acontecer, mantém a tua atitude, mantém a tua paz, mantém a tua serenidade, mantém a tua confiança, porque Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que vai fazer alguma coisa. Amém? E uma das respostas aos porquês é acerca do desenvolvimento, porque Deus quer o nosso desenvolvimento. A verdade é que, para que haja desenvolvimento, tem de haver algum nível de pressão. Isto em todas as áreas da nossa vida, mas vamos pensar, por exemplo, no corpo, na área física. Ao pensarmos aí, depois podemos aplicar e podemos entender melhor este princípio. O nosso corpo é composto, entre outras coisas, por músculos. O músculo tem essa capacidade de aumentar e desenvolver, ou, ao contrário, de atrofiar e enfraquecer. Alguém se lembra o que é que faz a diferença entre uma e outra coisa? O que é que faz um músculo desenvolver? Exercício. O que é exercício? Exercício é colocar os músculos debaixo de pressão concentrada e exagerada. É isso? É isso que é exercício. Eu, para estar aqui em pé, há uma certa pressão sobre os meus músculos. Mas porque a pressão não é muito grande, não pode ser considerado exercício, infelizmente. Não é considerado exercício. Para ser exercício, a pressão nos músculos tem que ser exagerada e concentrada. Tem que ser uma pressão elevada, certo? E isso vai causar o quê? Vai causar dor, porque a pressão é tão grande, é tão elevada, vai começar a trazer cansaço, vai começar a trazer até algum tipo de dor. É por isso que tantos de nós resistimos ao exercício, verdade ou não? Mas sabe, é exatamente esse tipo de dor, esse tipo de cansaço, esse tipo de pressão sobre os músculos que desenvolve os músculos. Verdade? Desenvolver os músculos é uma questão de colocá-los debaixo de pressão. Pressão exagerada. Pressão concentrada. E isso irá desenvolver os músculos. O que é que faz atrofiar os músculos? É exatamente o contrário. É a demasiada imobilidade do músculo. Certo? Temos que pôr as coisas assim. O demasiado conforto do músculo. Pôr o músculo demasiado confortável. Tempo demasiado. É bom sentar um pouco no sofá, descontrair, não é? É bom. Mas e se for 24 horas sobre 24 horas assim, os músculos irão atrofiar. Certo? Então podemos dizer que o conforto é um dos grandes inimigos ao desenvolvimento. E isto aplica-se tanto na área física como em todas as áreas da nossa vida, espiritual, profissional, familiar. Nós precisamos de alguns elementos de pressão para que haja desenvolvimento. E às vezes estamos a perguntar a Deus porquê? Porquê? E porquê isto? E porquê esta cobra? E porquê esta situação? E porquê esta pressão? E às vezes Deus está a permitir coisas para possibilitar na nossa vida desenvolvimento em algumas áreas. Alguém disse que somos como uma saqueta de chá. O nosso potencial e o nosso propósito sobressaem quando colocados no elemento a ferver. E às vezes a vida aquece, não é? E nós perguntamos porquê? Mas é exatamente aí que o nosso potencial e o nosso propósito pode sobressair em tantas áreas, em tantas coisas. Pedro pôs as coisas assim na sua carta. E ele mesmo, depois de haver-nos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, fortificará, fortalecerá e confirmará. Amém. Quem quer ser aperfeiçoado por Deus? Quem quer ser, não é, fortalecido por Deus? Quem quer ser confirmado por Deus? Coisa boa, não é? Mas Pedro diz que isso vem depois de padecermos depois de... É aqui que os amentos acabam, não é? Depois de padecermos um pouco, depois de passarmos por algum tipo de pressão, de dor, Deus vai trazer esse aperfeiçoamento, esse fortalecimento, essa confirmação. Deus está a fortalecer, Deus está a trabalhar em ti. No pior cenário, Deus quer fazer sobressair o melhor cá em ti. Às vezes enfrentando o pior
Deus quer desenvolver em nós o melhor. Não vamos dar lugar à amargura, vamos dar lugar à doçura. Amém? Vamos, tal como a azeitona, quando ela é espremida, é então que ela pode dar esse fantástico óleo, é não? Todos querem o óleo do azeite, até na igreja, todos querem o óleo do Espírito. Mas algum vai ter que haver o processo de esmagar para que haja um óleo. Uma vez eu vi o pastor T.D. Jakes, ele estava a dizer: as pessoas vêm ter comigo e dizem: pastor, impõe as mãos sobre mim para eu ter a sua unção. Eu digo: que é isso? Que justiça é essa? Eu, para ter a unção que tenho, eu tive que passar por muito na vida. Eu, para ter o que tenho para ministrar com o amigo, tive que passar por muito na vida. Que justiça é essa de pessoas que querem uma unção com a imposição de mãos? Tem que haver algum esmagamento. Tem que haver algum tipo de situação para que haja óleo, para que haja sódio a fluir mais e mais. Nós precisamos passar por um processo. Às vezes perguntamos porquê? Porquê? Mas Deus está a trabalhar e Deus vai fazer o melhor. Amém? Versículo 6. Atos 28, 6. O versículo 5. Mas sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. A verdade é que Paulo sacode a cobra no fogo e não acontece mal nenhum, o veneno não tem efeito. Eu fico a pensar, o que é maior? É Deus livrar-nos de passar pelo veneno da cobra ou Deus livrar-nos ao passar pelo veneno da cobra? Qual é o maior milagre? Irmãos, quando passamos pela situação, às vezes ficamos a dizer: mas porquê, Deus? Porquê é que isto não foi evitado? Porquê é que eu tenho que passar por isto? Eu aprendi isto. Há muitas coisas que Deus nos livra. Há muitas cobras que Deus nos livra. Porque Deus nos livrou delas, nós nem sabemos. E nem somos gratos. E às vezes reclamamos tanto por aquilo que passamos e nem temos noção de quantas não passamos porque Deus nos livrou. Mas Deus não nos vai livrar de todas, porque há um nível de desenvolvimento que requer pressão, requer desafios, requer algum tipo de dificuldade. Mas quando Deus não nos livra de uma cobra, o livramento vai ser maior. Quando Deus não nos livra de apanhar com veneno, Deus vai nos livrar, mesmo que haja veneno. O livramento é maior, o milagre é maior, o poder é maior, a bênção será maior. Não fiques tão bloqueado só porque estás a enfrentar a situação que enfrentas, ou porque... Não, o livramento será maior. A vitória será maior. Porque a vitória sempre é proporcional à luta. Sempre. Se a pessoa está numa prova regional, o prémio é proporcional. Se a pessoa está numa prova nacional, o prémio é proporcional. Se vai para uma prova, se um atleta vai para uma prova internacional, o prémio sempre é proporcional à prova. Se a tua prova está mais complicada, se a tua prova é mais difícil, a tua vitória vai ser proporcional. Amém? O tamanho do teu gigante, o tamanho da tua prova, é uma pista do tamanho do teu futuro. Daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Versículo 6. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, com febre e dissenteria. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. E feito isto, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha e foram curados. Agora, o que é que está a acontecer aqui nesta ilha? Um avivamento. Coisas maravilhosas estão a acontecer aqui, não é? É interessante que agora todos começam a falar de Paulo, porque não lhe aconteceu mal nenhum e eles sabiam, mas era veneno, era altamente venenosa aquela cobra, como é que aquele homem não morreu? E agora dizem que ele tem que ser um homem-deus, um homem-milagre, não sabem explicar, mas eles sabem que há ali um milagre envolvido e todas as pessoas da ilha começam a falar. E a notícia chegou aos ouvidos do presidente da ilha lá. E o presidente ficou curioso, ele disse: o que é que aconteceu?
conhecer este homem. E agora recebe Paulo e os que estavam com ele. A Paulo foi dado de viajar com ele. Alguns cristãos que estavam com eles, um deles é Lucas, que escreve exatamente o livro de Atos. E ele recebe Paulo e os que estão com ele na sua casa como hóspedes por 3 dias. Eu fico impressionado com isto, não é? O presidente da ilha, desde quando, repare, Paulo está ali como um preso. Paulo está ali como um prisioneiro a aguardar julgamento. Ainda não se sabe se é inocente, se é culpado. Nós sabemos, as pessoas não sabem, não é? Ele está a aguardar julgamento. E eu pergunto isto: desde quando é que presidente de ilha, presidente de uma região, é que recebe na sua casa pessoas que ele não conhece lado nenhum, que até aguardam julgamento como criminosos, e ele recebe na sua casa? Não era uma reunião protocolar, não era uma reunião para discutir o assunto, ele recebe na sua casa por 3 dias. Desde quando é que o Presidente faz uma coisa desta? O que é que aconteceu para que o Presidente recebesse Paulo e os que estavam com ele na sua casa? Paulo está agora no melhor hotel, no melhor spa da ilha. Não havendo hotéis, a casa do Presidente era a melhor. Paulo está agora no melhor hotel, né, no melhor lugar daquela ilha. E o que é que aconteceu para o Presidente receber Paulo daquela maneira? O que aconteceu foi veneno de víbora. Foi o que aconteceu. Essas coisas que nós dizemos: porquê? Como é que permiti aqui? Como é que é possível? Porquê? E uma resposta aos porquês. Porque há oportunidades que surgem por causa das dificuldades. Há oportunidades que surgem na nossa vida e que vão surgir na nossa vida por causa das dificuldades. Se não fosse a dificuldade que Paulo teve com o veneno daquela víbora, ele não teria a oportunidade de poder estar na casa do Presidente. E estar na casa do Presidente abriu-lhe a porta para outras oportunidades. Ele agora sabe que o pai dele está doente, vai orar por ele e ele é curado. E agora vêm todos os enfermos da ilha e são curados, e coisas grandes estão a acontecer, porque há oportunidades que surgem das dificuldades. Não fiques bloqueado com a tua dificuldade. Procura pela tua oportunidade, porque toda a dificuldade traz juntamente consigo a gloriosa semente de uma oportunidade. Não fiques a olhar para as dificuldades. Procura pela tua oportunidade, porque Deus tem uma oportunidade. Na realidade, aquilo que nós chamamos de dificuldade, Deus chama de oportunidade. Porque para Deus não há dificuldades. Se para Deus não há impossíveis, para Deus não há sequer nenhuma dificuldade. Para Deus o fácil, o difícil e o impossível está tudo no mesmo plano. Para o Deus que é todo poderoso, isso é tudo e a mesma coisa, no mesmo pacote. Tudo é nada. Nada. Isso é nada. Aquilo que chamamos de dificuldade, Deus chama de oportunidade. É a oportunidade para confiar em Deus. É a oportunidade para ver o poder de Deus. É a oportunidade para ver a intervenção de Deus. É a oportunidade para receber a bênção de Deus e o propósito de Deus e aquilo que Deus quer e aquilo que Deus vai fazer. Na vida de José, aquele José do Egito, nós podemos ver na vida dele claramente que todas as oportunidades que surgiram na vida dele foram fruto das dificuldades na vida. Foi a dificuldade de ele ter sido vendido pelos irmãos que lhe deu a oportunidade de ir para o lugar do seu destino, para o lugar do seu propósito, o Egito. Ele nunca iria para lá se não fosse vendido pelos irmãos, porque ele não iria, por sua autorrecriação, pelo seu próprio planeamento, ele não sairia do bem bom da sua terra, ele não iria para o Egito. Mas ao passar pela dificuldade de ter sido vendido pelos irmãos, é então que ele tem a oportunidade de ir para a terra do seu propósito. Ao ter passado pela dificuldade de ser escravo na casa de Potifar, capitão da guarda do faraó, ele tem a oportunidade de estar perto de alguém que vai ser estratégico no percurso dele. E é isso que dá a oportunidade de servi-lo e de ser abençoado na sua casa. Mas depois, ao passar pela dificuldade de ter sido injustiçado, criminalizado por alguma coisa que ele não cometeu, vai dar uma oportunidade de ir para uma prisão que foi estratégica também no seu percurso. E foi a dificuldade de estar naquela prisão que deu a oportunidade de conhecer o responsável das bebidas e das comidas do próprio faraó. E foi a dificuldade que aqueles homens tiveram com um sonho que eles sonharam e estavam perturbados com aquilo. E foi toda essa dificuldade que dá a José a oportunidade de se envolver com o seu sonho. E foi mais tarde a dificuldade do próprio faraó com o seu sonho que dá a José a oportunidade de se envolver com o sonho do faraó. E foi a dificuldade de uma crise internacional acentuadíssima que
vinha aí, que deu a José a oportunidade de uma governação sem igual. Uma governação incrível. Na vida de José sempre foram as dificuldades que criaram as oportunidades. Podíamos ir para Moisés, podíamos correr tantos outros, íamos ver este princípio. Este é um princípio na vida. Não fiques bloqueado com as tuas dificuldades. Procura pela tua oportunidade. Porque Deus é o Deus da oportunidade. Deus é o Deus que abre caminho onde não há caminho. Deus é o Deus que transforma o nosso maior impedimento no seu maior instrumento. Amém? Lembra-se do Mar Vermelho? O povo de Israel estava ali diante do Mar Vermelho, os egípcios vinham atrás com os carros, com cavalos, com toda a sua força de exército para acabar com ele, e eles pensavam, este Mar Vermelho é o nosso impedimento para escapar aos egípcios, mas Deus entra em cena e transforma o impedimento no seu maior instrumento, e o mar se abre, e eles passam pelo meio do mar, e quando os egípcios tentam fazê-lo, eles são tragados pelo mar. E aquilo que parecia o impedimento para escapar aos egípcios é exatamente o instrumento para acabar com os seus opositores e perseguidores. O que Deus faz, meus irmãos? Deus não impede todo o mal, mas há uma coisa que Ele faz: transforma o mal em bem para levar-te mais além. Amém? Quero que possa gravar isto na sua mente e no seu coração. Deus não impede todo o mal, não, porque Deus não quer que vivamos numa redoma. O que eu tenho percebido e descoberto, irmãos, é que impedir todo o mal é ficarmos inviabilizados também de todo o bem. Porque às vezes a demasiada proteção que me protege do mal, protege-me também de tantas coisas boas. Eu, para me proteger da dor, se o meu corpo ficar totalmente protegido da dor, eu também deixo de estar, fico protegido também da sensibilidade, fico protegido do calor humano. Eu não quero isso, nenhum de nós quer isso. Às vezes é preferível estarmos vulneráveis, é preferível passar por dores, é preferível enfrentar o mal, mas ter todo o bem e ter um Deus que transforma o mal em bem para levarmos ainda mais além. E para terminar, versículo 10: estes nos distinguiram com muitas honras e quando embarcámos proveram-nos das coisas necessárias. No final daquilo tudo, daquela experiência, Paulo volta a embarcar, Paulo volta a navegar, porque nada, nem ninguém, tempestade, nem cobras, nem venenos, nada nem ninguém pode impedir o propósito de Deus que Ele tem para a nossa vida, que Ele tem para a tua vida. Paulo volta a embarcar e vai para o seu lugar, vai para o seu percurso, porque nada pode impedir um homem e uma mulher que tem um propósito de Deus. Amém? Quero dizer esta manhã, podes até ter passado por um tipo de naufrágio, volta a embarcar. Sabe, há pessoas que passam por um naufrágio e nunca mais querem pisar o barco. Não, isso é perigoso. Eu já passei por isso, já andei num. Isso é perigoso, isso naufragou, isso é perigoso. E há pessoas que desistem de viver, desistem de acreditar, desistem de aproveitar oportunidades, desistem, embarca novamente, porque Deus é fiel. Deus dá uma nova oportunidade, Ele embarca novamente, mas Ele não embarca da mesma maneira. Diz que estava lá toda a ilha, estava lá todo o mundo, estavam lá todos e honraram Paulo e distinguiram com muitos bens, Ele agora viaja em primeira classe. Ele agora viaja em primeira classe. Porquê? Porquê? Mais uma resposta aos porquês. Porque Deus quer abençoar-nos ainda mais. Porque Deus quer abençoar-nos ainda mais. Parece um paradoxo, não é? Mas Paulo não foi prejudicado com a víbora e com o veneno da víbora. No fim de toda a história nós podemos dizer, pensar, dizer e concluir: Paulo foi abençoado. Paulo não ficou prejudicado. Diante de tudo aquilo foi difícil, foi dramático, foi complicado, e ouvir as pessoas a falar tanta coisa que Paulo não deveria se calhar ter ouvido, mas no final daquilo ele foi abençoado. E todas as pessoas estavam lá para honrar Paulo. O que é que aconteceu para as pessoas fazerem tudo aquilo? Tudo começou com o veneno da víbora. Tudo começou com aquela situação tão difícil, tão complicada, mas Deus operou, coisas grandes aconteceram, e agora toda aquela ilha está lá, o presidente está lá para honrar Paulo, para condecorar Paulo e para todos se alegrarem com a vida de Paulo, porque Deus é fiel. Amém. Às vezes não entendemos porque é que passamos por algumas coisas. Deus está a preparar tudo para nos promover. Depois da aprovação vem a aprovação. Amém? Depois da dificuldade vai vir uma bênção. Na realidade, quando nós estamos a enfrentar gigantes, esse é um sinal
de que estamos perto da posse da terra prometida. E há pessoas que ficam tão preocupadas, tão perturbadas com os gigantes, que desistem de tudo, largam tudo, dizem que Deus as enganou. Calma, isso é uma pista que estás mais perto do que nunca. A terra prometida é precedida do deserto, das muralhas e dos gigantes. Quando tu passas pelo deserto, enfrentas as muralhas e tens os gigantes à tua frente, isso significa que estás mais perto do que nunca da terra da promessa. Porquê, Deus? Porque depois da luta, depois do choro da noite, vem a alegria da manhã. Depois da pressão da dor, há uma bênção, há alguma coisa que Deus vai fazer, há alguma coisa que Deus quer entregar na nossa mão. Irmãos, Deus precisa preparar-nos. Às vezes não entendemos porque é que ainda não temos uma bênção de Deus, porque é que ainda não temos uma vitória de Deus. Nós temos que estar preparados, porque não há pior coisa que há do que algo melhor sem a pessoa ser melhor. Porquê que José passou por tantos anos até chegar ao governador? Para que ele, quando chegasse ao governador, não fosse um menino mimado que só se preocupa com o seu próprio umbigo, mas fosse o homem com a maturidade certa para conservar todas as pessoas em vida. Deus, porquê é que ainda não me deste isto, ainda não me deste isto? Porque antes de Deus te pôr melhor, antes de Deus te dar o melhor, Deus quer tornar-te melhor. Deus está a trabalhar em ti em primeiro lugar. Quando tu te tornas melhor, tudo se torna melhor. O meu desafio nesta manhã: torna-te melhor. Não fiques mais amargo. Há pessoas que diante das dificuldades da vida ficam piores, ficam mais negativas, ficam mais desconfiadas, ficam mais amarguradas. É a nossa atitude que determina isso. Não fiques pior, não fiques amargurado. Fica mais doce, fica mais sensível. E Deus vai te dar o melhor. Deus tem preparado o melhor. Amém? Vamos ficar de pé. Às vezes estamos muito focados e muito preocupados em ter algo melhor. O foco de Deus está em tornar-nos melhores. Amém? O ouro e as pedras preciosas, quando são colocados numa fornalha, é para se tornarem melhores. Eles passam pela fornalha, não é para serem queimados, é para serem abençoados. Tu não vais ficar queimado. Nas mãos de Deus, confiando em Deus, seguindo a direção de Deus, não vais ficar queimado, vais ser abençoado. Vais ser abençoado. Fica firme. Torna-te melhor, porque Deus sempre fará o melhor e vai levar-te para melhor. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua graça e obrigado pela tua presença. E obrigado porque estás connosco sempre, todos os dias, Senhor, até ao final. Eu oro por, Senhor, cada pessoa que está aqui, que não possa de alguma forma estar a enfrentar dificuldade, algum tipo de pressão, algum tipo de dor, e no meio de tantas interrogações, no meio das lágrimas, no meio dos porquês, nesta manhã, que possa ser fortalecido, que possa ser confortado, que possa ser elevado, que possa, Senhor, confiar plenamente que Tu és o Deus fiel, que vais fazer o melhor, que nos vais tornar melhores e que nos vais levar em melhor, porque Tu és o melhor da vida, Senhor. Oro para que, Senhor, pessoas que estejam aí ainda muito preocupadas agora, recebe paz. Só receber paz, força, confiança, fé, conforto, saber que o melhor está por vir. O melhor está aí à frente.